Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Hoje estudando juntos os versículos 20 até ao 37. Esse grande trecho vai ser dividido em 3 por nós, como fazemos de costume, para que possamos estudá-lo com mais detalhe. Hoje, então, nós estudaremos juntos do verso 20 ao 25. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Certamente, dentre as pessoas que estavam acompanhando Jesus no caminho para Jerusalém, de quando em quando estavam ali por perto, melhor dizendo, os fariseus, e esses então perguntavam a Jesus alguma coisa, como é o caso do que vemos aqui. Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca do reino. O reino de Deus era o centro da pregação de Jesus. O tempo todo Jesus estava falando do reino, estava falando da vinda do reino. Certamente os seus discípulos já tinham alguma compreensão de que Jesus estava ligado a essa inauguração, mas certamente os fariseus estavam aqui perguntando para ter alguma coisa com que acusar Jesus. Eles não perguntavam para serem informados. Eles não tinham genuína intenção de aprender alguma coisa com Jesus. No entanto, Jesus respondeu de forma verdadeira: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus quer deixar claro que o reino de Deus era algo espiritual, pelo menos naquele momento. Nós hoje, ao entendermos melhor o que Jesus estava dizendo acerca do reino, sabemos que o reino de Deus teve um cumprimento parcial com a vinda de Jesus, e ele está presente hoje por meio da igreja, claro, mas nas nossas vidas, no nosso coração. O reino de Deus terá um cumprimento literal quando Jesus voltar à terra. Mas isso não está presente nesta passagem precisamente. Vamos voltar aqui à conversa que Jesus estava tendo com esses fariseus. Depois de dizer, não vem o reino de Deus com visível aparência, ele diz, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Certamente uma referência ao fato de que a dimensão do reino de Deus era uma dimensão espiritual, dentro do coração. Certamente não dentro do coração dos fariseus que estavam interrogando Jesus, mas Jesus falou aqui de modo geral, dentro do coração, dentro do espírito. Era algo espiritual, não era algo visível. Por isso ele disse, não vão poder dizer, olha o reino aqui, ou está ali, porque era algo invisível, era algo imaterial, mas era algo perceptível. Essa é a questão. As curas de Jesus, o ministério de Jesus apontava para a presença do reino. Como ele disse até mesmo para João Batista, mas os fariseus não enxergavam assim. Eles queriam ver algo concreto, mas Jesus estava dizendo que o reino era espiritual. Jesus então se voltou para os seus discípulos para ensinar e disse o seguinte: virá o tempo
em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus então passa a falar aqui da sua volta, da realização do reino. Jesus alerta os seus discípulos que o tempo chegaria, e claro, aqui é uma referência à sua ida para Jerusalém, e o fato de que ele morreria daí a alguns dias. Ele disse aos seus discípulos, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem, Jesus, vivo, e não o vereis. E vos dirão, ele está aqui, ou está ali, não vades nem o sigais. Ou seja, ele alerta, não sigam essas pessoas que disserem, eu estou ali, eu estou aqui. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma à outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus aqui, usando a expressão Filho do Homem, está, na verdade, se referindo àquela passagem lá de Daniel capítulo 7. Ele é aquele Filho do Homem que virá em glória nas nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todas as pessoas verão a vinda de Jesus. Ele virá nas nuvens e todo o olho o verá, diz o texto. Até mesmo quantos o traspassaram. O texto de Apocalipse diz que até mesmo os judeus vão perceber e verão o dia em que Jesus voltar. É essa a referência que Jesus está falando aqui, fazendo aqui à sua volta, ao dia do juízo. É por isso, é nesse sentido que Jesus está falando da sua vinda. Mas, antes disso, Jesus encerra aqui esse primeiro trecho. Importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Antes que ele fosse glorificado, restava ainda o caminho da cruz. Antes que ele voltasse em glória, ainda era preciso que ele padecesse. Nós vemos aqui que Jesus estava no controle absoluto de tudo que estava acontecendo. E ele estava alertando os seus discípulos, e ele estava falando de forma aberta e clara, muito embora alguns ainda não compreendessem plenamente o que Jesus estava dizendo. Mas ele aqui alerta mais uma vez para o fato de que iria sofrer, de que ele seria entregue às autoridades e ele sofreria muitas coisas e seria rejeitado. Olha a expressão que Jesus usa, rejeitado por esta geração. É uma referência ao fato de que os judeus como um todo, como povo, rejeitaram Jesus como seu Messias. Alguns creram nele, alguns os aceitaram, mas nós sabemos que, na grande maioria, eram gentios, não é? E uma minoria era de judeus que realmente reconheceram que Jesus era o Messias. Continuaremos o segundo trecho deste grande trecho aqui no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.